Você conseguiria criar seu filho sob o mesmo teto que o homem que destruiu seu casamento? Até onde vai a capacidade humana de engolir o orgulho pelo bem de uma criança? Eu sou o Nobre do Reddit, e hoje trago um vídeo de atualizações de uma história já compartilhada aqui no canal. A história de um homem que viu sua esposa trocar o casamento por um caso, depois trocar a casa deles pela casa do amante, e finalmente voltar para casa pedindo uma segunda chance. Tudo isso enquanto criavam uma recém-nascida em meio ao caos absoluto. Preparem-se, pois esta história será longa. Peguem uma pipoca e uma bebida, porque o drama vai começar. Nos primeiros dias, era apenas uma leve preocupação. Uma suspeita que crescia lentamente na mente deste homem. Sua esposa sempre foi dedicada à saúde física, mas nos últimos meses algo mudou. O que começou como uma volta à rotina de academia transformou-se numa obsessão silenciosa. Ela saía de casa, quase religiosamente para a academia. Primeiro de manhã cedo, depois à noite, até nos finais de semana. Até que um dia, ele descobriu que a obsessão da sua esposa não era realmente de se exercitar. Minha esposa é viciada na academia e isso está arruinando nosso casamento. Minha esposa tem 30 anos e sempre se exercitou e esteve em boa forma, mas ultimamente sinto que isso está se tornando excessivo. Ela costumava frequentar a academia regularmente quando estava na faculdade, mas em algum momento parou de ir, acredito que devido à rotina, preferindo treinar em casa ou correr ao ar livre. Há cerca de 18 meses, ela anunciou que voltaria ao hábito de frequentar a academia, pois agora tem um emprego que lhe permite dedicar mais tempo a isso. Começou de forma normal, mas lentamente tornou-se cada vez mais frequente. Ela se matriculou em aulas nos fins de semana, ambos os dias, começou a ir todos os dias, e então passou a ir de manhã antes do trabalho, e novamente à noite, todos os dias sem exceção. Se ela está estressada, vai à academia, se passa por algum tipo de crise, corre para a academia, se temos uma discussão, ela foge para a academia imediatamente. Ela está grávida de 4 meses agora, e eu fico até surpreso por termos tido tempo para conceber um filho. Eu entendo que é seguro para ela se exercitar, especialmente porque já tinha o hábito antes da gravidez, mas a intensidade não está diminuindo. Se ela perde uma de suas sessões normais, fica extremamente irritada, como um viciado que não recebe sua droga, o que é bizarro e um verdadeiro caso de algo bom em excesso que se torna ruim. Naturalmente, ela fica chateada quando expresso que sinto que isso está se tornando uma obsessão doentia, e que sinto falta de passar tempo com ela, pois ela está sempre lá. Ela tem todo um círculo de amigos naquele lugar com quem parece preferir passar o tempo em vez de ficar comigo. Quando pergunto por que não treinamos juntos, ela diz que a academia é o tempo dela. Não se trata de insegurança da minha parte por ela estar em ótima forma e eu ser um desleixado, eu também treino e estou em forma, até porque meu trabalho exige que eu me mantenha assim. Sinto genuinamente que os hábitos dela são prejudiciais, pois ela está se exercitando em excesso, o que é algo real, mas pior que isso, sinto que se tornou uma forma de escapar de tudo mais em sua vida. Ela nunca resolve nada que dá errado, apenas foge para a academia para obter um aumento de humor e pronto. Além disso, ela nunca realiza mais nada de prático, pois como poderia, estando lá com tanta frequência? Chegou ao ponto em que eu tenho que fazer todas as tarefas domésticas, e se houver comida sendo preparada, sou eu quem tem que fazer. Não espero que ela faça tudo sozinha, mas deveria ser, no mínimo, um esforço compartilhado. Pessoas conhecidas têm até comentado comigo sobre como ela parece diferente, como, com certeza passa muito tempo na academia, e muitos de seus amigos e familiares mal a veem mais. Alguns até sugeriram que ela estivesse tendo um caso com alguém de lá. Por favor, me digam que isso não soa normal para vocês, porque ela insiste que é perfeitamente normal. A atualização 1. Postei não faz muito tempo sobre o vício da minha esposa na academia, uma compulsão, por assim dizer. Ela passa a maior parte do seu tempo livre lá, muitas vezes indo 2 vezes ao dia, e às vezes, até 3, se tivermos uma briga à noite, e ela precisar fugir em vez de realmente conversar comigo. Ela não me deixa ir à academia dela e se recusa a ir à minha, alegando que o espaço dela é dela, e o meu é o meu, e é assim que tem que ser. Eu adoraria que ela viesse comigo e a convidei várias vezes. Ela está com cerca de 18 semanas de gravidez agora, nosso primeiro bebê, e continuou treinando tão pesado quanto antes da gestação. Eu realmente não achava que ela estava me traindo. Quando as pessoas sugeriram isso no último post, eu ri, pois dava para notar que ela estava realmente treinando pelo seu condicionamento físico, então obviamente ela estava lá. Eu estava muito confiante sobre a questão da fidelidade, e quando postei há 9 dias, nem sequer considerava traição. Sinto vergonha de admitir que, após ler muitos comentários no meu post anterior, pensei que talvez estivesse sendo excessivamente confiante.
Ela geralmente está sempre com o telefone, mas o deixou no balcão da cozinha, e por mais estúpido que eu me sentisse, decidi dar uma olhada rápida nas mensagens. Ela tinha uma conversa em andamento com um cara cujo nome eu reconheci, um homem da academia que ela menciona com frequência. Ela é amiga de muita gente lá, e até foi ao casamento de um deles no outono passado. Eu não estava terrivelmente preocupado até começar a ler as mensagens. Eu nunca quis saber como era o órgão genital daquele cara, mas agora eu sei. Ela ficou fora da sala por apenas 1 ou 2 minutos, então tive que rolar até lá rápido. Fiquei furioso. Perguntei que diabos era aquela conversa, e ela começou a gritar comigo por olhar o telefone dela. Eu disse que ela estava agindo de forma estranha, e que a obsessão pela academia estava me incomodando, por isso decidi olhar, sentindo vergonha, mas esperando não encontrar nada. Ela dizia, não é nada. Não é nada, mas não parecia nada para mim, já que ela parecia bem interessada nesse nada. Eu queria saber se ela estava dormindo com ele e há quanto tempo, mas ela continuava negando. Saí de casa furioso, mas não antes de jogar o telefone dela no chão e estilhaçá-lo. Ela me xingou de tudo quanto é nome por quebrar o aparelho, e me deu um soco nas costas com toda a força que pôde. Eu saí e fui para a casa do meu irmão. Ele e minha cunhada ficaram chocados, embora minha cunhada fosse uma das que mais dizia que essa obsessão era estranha. Voltei para casa e ela estava na cama chorando. Obviamente, ela não podia ligar para mim nem para ninguém. Ela estava dramatizando, dizendo que não sabia se eu voltaria para casa. Menos, né? Levei o telefone dela para consertar hoje à noite, ela não merece, mas ainda me sinto um idiota por ter quebrado o aparelho. Ainda não sei quão profundo isso vai. Ela não admite nada além do que eu vi. Foram apenas mensagens sexuais, o que já é ruim o suficiente, ou algo mais? Estou convencido de que foi muito mais, mas ela se recusa a entregar o telefone, e agora tenta agir como se eu fosse um monstro terrível e porque quebrei o celular. Não foi meu momento de maior orgulho, mas honestamente tive vontade de revidar após o soco que ela me deu. Eu nunca toquei nela dessa forma e jamais tocaria. Atualização 2. Minha esposa admitiu a traição. 12 de fevereiro de 2024. Não tenho certeza se postar algo no meu perfil será visto por alguém, mas não estou a fim de fazer outra atualização em um subreddit. Hoje minha esposa me pediu para faltar ao trabalho para que pudéssemos conversar. Ela passou o dia todo ontem deitada na cama tentando fazer com que eu sentisse pena dela, mas não dei a mínima atenção, e acabei saindo de casa para ir à festa do Super Bowl da minha família. Eu não estava no clima de ir, mas não ia ficar sentado em casa com ela. O fato de eu ter saído a incomodou profundamente. Ela ficava me mandando mensagens do tipo, quem simplesmente sai assim? Quando algo assim está acontecendo, quem é tão frio e insensível a ponto de simplesmente sair para ir a uma festa? Fiquei em casa hoje para falar com ela. Ela estava em prantos, dizendo que sente muito. Segundo ela realmente ia à academia 2 vezes por dia porque gosta de estar lá, é onde estão os amigos dela, a faz sentir bem, é divertido. Ela conheceu esse cara lá e ele começou a flertar com ela. Todo mundo gosta dele, ele é um dos caras mais populares de lá. Eu não sabia que existiam pessoas populares em academias. Ela admitiu que retribuiu o flerte, mas que não tinha intenção alguma no início. Ela disse que não correspondeu muito no começo, mas que ele lhe dava frio na barriga, e ela simplesmente se viu flertando de volta sem pensar. Ela disse que parecia quando tinha um crush em alguém na época da escola, quando era mais jovem. Eles começaram a trocar mensagens. No início, foi apenas amigável e nada sexual por vários meses, mas ela se sentia eufórica toda vez que recebia uma mensagem dele. Ela se sentia muito atraída por ele, mas disse a ele que era casada, e que nunca poderia haver nada entre eles. Segundo ela, ele continuou flertando de qualquer maneira e disse, claro, não vamos ultrapassar o limite. Até que eles ultrapassaram. Ela disse que tentou resistir por um tempo, mas um dia eles se beijaram. Ela admitiu ter gostado, mas também sentiu que era errado. Ela não deve ter se sentido tão mal assim, porque dormiu com ele pela primeira vez naquela mesma noite. Ela descreveu a situação como se estivesse se apaixonando por alguém pela primeira vez. Tudo o que ela conseguia fazer era pensar nele. Se ela está apaixonada por ele? Ela diz não saber. Este bebê é meu? Ela acha que sim, mas diz que há uma pequena chance de ser dele. Ele sempre usa camisinha, então ela não acha que o bebê seja dele, mas eles estavam dormindo juntos na época em que ela engravidou. Ela diz que me ama, mas que não consegue evitar que haja essa faísca enorme entre os dois. Ela não sabe se o ama, não sabe se o bebê é meu, não sabe por que fez isso, e não sabe o que acha que devemos fazer. O prego no caixão foi quando ela disse, você realmente me deixaria se não fosse seu filho, não deixaria? Ela teve a audácia de me perguntar isso. Eu disse que é claro que a deixaria e que não criaria o filho de outro homem. Ela pareceu chocada. Ela disse, sério? Com tudo que temos e toda a nossa história, você nem sequer consideraria? Ela não pode estar falando sério. Eu disse que não, que nunca consideraria. Ela concordou em fazer um teste de DNA. Concordou em prantos, como se eu devesse sentir pena dela por isso. Eu não sei quem é essa mulher. Ela chorou o tempo todo, mas não eram lágrimas de uma pessoa envergonhada ou arrependida.
Eram lágrimas por si mesma, destinadas a tentar me fazer sentir mal. Mas me sentir mal pelo quê? Porque o coração dela está aparentemente muito dividido. A atualização 3. Minha esposa está morando com um amante, eles estão apaixonados. Minha vida se reduziu a um programa de auditório de baixo nível. A mulher que um dia foi minha esposa, e que eu considerava uma pessoa elegante, transformou-se em um completo lixo. Hoje ela anunciou que está se mudando para a casa do amante da academia. Ela está grávida, pode ser filho dele, pode ser meu. Ela diz estar envergonhada demais para tirar sangue para um teste de paternidade. Ela passou cerca de uma semana tentando chamar minha atenção, tentando me fazer falar com ela, querendo que eu implorasse para que ela ficasse comigo, mas eu não caí nessa. Tenho ignorado ela na maior parte do tempo, e quando precisamos nos falar, sou extremamente breve. Temos vivido juntos esse tempo todo, mas agora estou em um quarto diferente, e funcionando de forma totalmente separada dela em todos os sentidos. Como o fato de ela ficar fazendo o bico, e tentando me fazer dar um troféu por não ter ido à academia por 5 dias seguidos não funcionou, hoje ela me mandou uma mensagem dizendo que vai morar com ele. De alguma forma, eu ainda me importo com essa mulher, embora já tenha me reunido com um advogado. Eu consigo me importar com ela como ser humano e possível mãe do meu filho sem estar casado com ela, mas, ainda assim, doeu ouvi-la dizer que ficaria com ele. Eu disse que não era uma jogada inteligente sair de casa, e até sugeri que ela procurasse um advogado, mas ela não se importa com nada do que eu tenho a dizer. Não acho que ela precise morar com ninguém agora, sinto pena por ela não conseguir simplesmente ficar sozinha. Perguntei se ele realmente sabia que ela estava grávida e que história ela andou contando para ele esse tempo todo. Ela disse que ele sabe, e que não se importa se o bebê for meu, pois ele a ama e quer estar com ela. É bizarro. Ele não consegue encontrar mais ninguém? Alguém que não seja uma mulher casada e grávida. Por que alguém assumiria esse fardo? Não faz sentido para mim. Ele é um crápula, mas é um crápula de boa aparência, que aparentemente tem um emprego fixo e casa própria, então não venha me dizer que minha esposa grávida é a única opção dele. Simplesmente não consigo imaginar um cara solteiro assim querendo aguentar essa bagagem quando poderia ter outras opções. E se esse bebê for realmente meu, o que acontece? Eles vão morar com minha esposa e esse verme 50% do tempo? Não sei como minha vida virou essa bagunça. E ela ainda acha que o constrangedor é ter que tirar sangue para um exame de DNA. A atualização 4. Minha esposa concordou com o teste de paternidade. Minha esposa se mudou para a casa do amante no último fim de semana. Ela não levou quase nada, a maioria das coisas dela ainda está na nossa casa. Ainda tenho a sensação de que ela estava apenas esperando que eu implorasse para ela voltar, mas não fiz nenhum contato depois que ela partiu. Foi uma mistura estranha de alívio, raiva e tristeza. Acho que não comi nada até ontem à noite, simplesmente não sentia fome, e acabei bebendo um pouco demais, mas estou bem. Estou postando esta atualização porque recebi uma tonelada de mensagens, e honestamente, é emocionalmente desgastante responder a cada uma, e ter que digitar as mesmas coisas várias vezes. Simplesmente não estou com vontade de falar tanto sobre ela. Esta manhã ela me mandou uma mensagem dizendo que o amante dela quer fazer um teste de DNA, então ela vai fazer. Vejam só, não importava quando eu queria um, mas agora que ele pediu, de repente ela acha uma ótima ideia. Ela perguntou se eu queria enviar uma amostra porque sairia mais barato testar 2 pais em um único pacote. Eu nem me importo com o custo neste momento, eu só quero uma resposta. Não preciso ver ou interagir com eles para nada. Só tenho que agendar meu próprio horário no laboratório para fazer o sábado bucal. No sábado farei isso e devemos ter os resultados em uma semana. Vou aceitar o que vier, porque é melhor do que ela arrastar isso por mais 20 semanas. Então é isso. Estou bem, indo trabalhar todos os dias, e tentando funcionar, mas me sinto preso em um limbo. Sinto falta dela. Honestamente, odeio que ela esteja lá com ele, isso me enoja. Parte de mim quer implorar para ela voltar, e será ainda pior se eu descobrir que o bebê é meu, e ela continuar lá com ele, a menos que ele a descarte ao receber a notícia. Mas não vou me permitir implorar. Não vou entrar nesse tipo de jogo com ela. Atualização 5. O resultado do DNA e o confronto. Minha esposa tem tido um caso com um cara que conheceu na academia há pelo menos quase um ano. Ela está com cerca de 22 semanas de gravidez agora, ela estava por volta da 17ª semana quando descobri a traição. Ela sustentava que tinha certeza de que eu era o pai, mas se recusava a fazer o teste de paternidade para me dar paz de espírito. Recentemente, fizemos o teste, a pedido do amante dela, e ele provou que o bebê é meu. Tenho tido emoções muito misturadas, com muitos altos e baixos. Originalmente, eu achava que só queria terminar tudo com ela, e não ter laços vitalícios na forma de um ser humano compartilhado, mas fiquei feliz e aliviado quando recebi o resultado. Eu já tinha em mente que seria pai meses antes de descobrir a traição, mas às vezes tenho momentos em que não consigo acreditar que esta é a minha vida, e que esta é a situação em que meu filho nascerá. E eu a odeio por isso. Ela ainda está morando com ele, e todos os pertences dela ainda estão aqui na nossa casa, pois eu me recuso a fazer o trabalho de empacotar tudo para ela, e ela não parece preocupada em levar suas coisas além do essencial.
Após a notícia de que sou pai, ela me mandou mensagens dizendo que está feliz, que sabe que serei um ótimo pai, e até enviando sugestões de nomes, mas eu ignoro as ligações e só falo por texto. Esta manhã, ela perguntou se poderia passar aqui para pegar algumas coisas. Eu disse que sim, orientado pelo meu advogado a não impedir sua entrada, mas avisei que aquele desgraçado não deveria acompanhá-la. Quem aparece com ela? O namorado lixo. Ele entrou na casa atrás dela como se não fosse nada. Ela subiu para pegar as coisas e ficamos nós dois parados na sala. Ele disse que não era culpa dela ele estar lá, que ela pediu para ele não vir, mas que ele forçou a barra porque queria falar comigo, e dizer que, entende como eu devo estar me sentindo. Não, ele não sabe. Ele disse que sabe que eu provavelmente não acredito nele, mas que genuinamente a ama, e já sabia que provavelmente não era o pai, aceitando a situação, e assegurando que não tentará tomar meu lugar com o bebê, esperando que possamos nos dar bem já que ambos estaremos na vida dela agora. Ele prometeu que ela está bem e que ele está cuidando dela. Eu disse a ele que não conseguia imaginar o que ele queria com uma mulher grávida de outro homem, e que achava isso bizarro, e então avisei que, se ele não saísse da minha casa, eu o socaria. Fui ao andar de cima, onde ela estava no banheiro, e perguntei furioso por que ela o trouxe, dizendo que me recuso a deixar que ele tenha qualquer relação com meu filho. Ela disse que ele a convenceu a vir, pediu desculpas, e disse que nunca planejou nada disso, mas que está apaixonada por ele agora e que ele é o que ela procura agora, aos 30 anos, não eu. Ela está montando um quarto de bebê na casa dele, disse que eu posso montar um na minha, e que não tem intenção de pedir custódia total. Que generosa. Quando descemos e ele ainda estava na sala, eu simplesmente caminhei até ele e lhe dei um soco. Ele cambaleou e caiu sobre uma mesa. Ela gritou e correu até ele, mas eu nem me importo. Duvido que ele chame a polícia. Horas depois, ela mandou mensagem pedindo desculpas, e dizendo que ele é um cara legal e que me respeita. Ele me respeita? Me respeita tanto que estava dormindo com minha esposa no vestiário da academia. Ela disse que estava tentando ter uma conversa madura, e que não pode evitar ter se apaixonado. Esse cara roubou minha esposa, e está roubando meu filho também. Eles estão montando um quarto juntos na casa dele enquanto eu tento não me sentir devastado, pois, apesar de tudo, eu ainda a amo. A atualização 6. A implosão do casamento e a realidade do amante. Minha esposa está com 26 semanas de gravidez agora. Não houve muito drama recente com ela e o amante. Passei um fim de semana fora, e foi bom me afastar de casa. A única coisa irritante foi quando eu disse a ela que estarei na sala de parto, e não ele. Depois de tudo que ela fez, ela me deve isso. Não é filho dele e ele não tem razão para estar lá. Ela concordou inicialmente, mas depois que contou para ele, o cara começou a tentar convencê-la do contrário. Agora ela diz que ele quer muito estar lá, e que, como ela está dando à luz, ela deve decidir quem quer por perto. Imagino que logo ele começará a sugerir nomes, e tentar anular os nomes que escolhemos para nossos futuros filhos anos atrás. Sobre o divórcio, ela disse que eu posso ficar com a casa e o cachorro, mas eu exigi que vendamos a casa e dividamos o lucro. Não vou comprar a parte dela de uma casa cujas prestações eu sempre paguei sozinho. Eu prefiro um lugar novo, sem lembranças dela. E sobre o cachorro, eu já tinha provas de que sou o dono legal. Ela não teria chance no tribunal. Ele é muito mais fiel que minha esposa, e alguns diriam, até mais bonito. O amante pode ficar com ela, mas nunca terá meu cachorro. Decidi montar o quarto do bebê na casa atual de qualquer forma, para que ninguém me acuse de não estar preparado para a paternidade. Estou tentando ver o lado positivo. Posso decorar como eu quiser, sem as opiniões dela. É bom não morar com ninguém, mas às vezes é solitário. Meus amigos e família sempre perguntam sobre a situação, e eu me canso de ser esse o único assunto. Consegui uma promoção no trabalho, o que financeiramente teria sido melhor após o divórcio, mas aceito o que vier. Às vezes espio as redes sociais deles, esperando ver que ele sofreu algum acidente de moto ou algo assim, mas ainda nada. No entanto, descobri algo delicioso. A irmã dela me procurou para dizer que minha esposa anda reclamando do amante. Ela diz que o sexo acaba assim que ele termina, que ele é egoísta na cama e não faz as pequenas coisas que eu fazia, como tirar a neve do carro dela, ou cozinhar após um longo dia. Ele não fala a linguagem do amor dela e só quer saber dos amigos dele. Saber que ela está secretamente miserável com a escolha que fez me traz uma alegria imensa. A atualização 7. Eu ainda estou vivo. Estou postando aqui principalmente porque várias pessoas entraram em contato comigo preocupadas que eu tivesse tirado minha própria vida. Não estou à beira de fazer isso. Na verdade, acho que estou melhor do que estive desde que tudo isso começou. Por volta da época do meu último post, minha história viralizou, e comecei a receber mensagens de pessoas que a viram no TikTok e no YouTube. Precisei me afastar um pouco porque foi um pouco demais, tenho mais de 100 mensagens não lidas aqui. Eu agradeço o apoio, mas foi desconfortável na época, e cheguei ao ponto em que não queria mais falar sobre a situação com minha esposa e o amante. A partir de hoje, faltam menos de 10 semanas para o bebê nascer. E estamos na reta final. Não me sinto nem um pouco preparado, todo o resto tem sido uma distração enorme. Comecei a montar o quarto do bebê, não está pronto, mas terminei o piso e pintei as paredes.
Minha ex-esposa ficou impressionada com o esquema de cores e os móveis que escolhi. Ela ainda não é legalmente minha ex-esposa, mas comecei a chamá-la assim, de certa forma, torna as coisas mais fáceis. Também empacotei um monte de coisas dela. No início, eu me recusava a gastar meu tempo com isso, mas acabei ligando dane-se e comecei a fazer. Cheguei ao ponto em que é mais fácil não ver as coisas dela espalhadas por aqui. Por que demorei tanto para fazer isso? Ela veio buscar algumas caixas e veio sozinha. As coisas correram bem entre nós, e eu ajudei a carregar o carro. Não discutimos. Em certo momento, ela começou a chorar e disse que estragou tudo. Eu disse que sim, ela estragou, mas que não fazia sentido falar disso agora. Ela destruiu nosso casamento e agora tem o idiota musculoso dela para onde voltar, então quem se importa? Ela disse, eu sei, mas não é a mesma coisa. Eu respondi que nada é igual desde a primeira vez que ela decidiu dormir com ele. Supostamente, ele vai me deixar estar na sala de parto. Eu nem discuti quando ela disse desse jeito, mas por dentro eu estava fervendo com a ideia dele me permitir estar presente no nascimento do meu próprio filho. Ela disse que conversou com ele, e ele concordou que não seria certo me impedir. Vou aceitar o que puder para estar lá no nascimento do meu filho, e vou tentar ignorá-lo por enquanto. Ela estava agindo de forma doce, insistindo que precisa muito que eu esteja lá, e eu sei que mentalmente não estou em um lugar onde consiga ser frio quando ela age assim. Estou tentando ser indiferente, mas é difícil quando ela está por perto, ela me olha de um certo jeito e me faz sentir mal. Ela até me convidou para ver o quarto que montaram na casa dele, mas não sei se consigo entrar na casa de outro homem para ver o quarto do meu próprio filho. Perguntei a ela se ela estava realmente segura lá. Não sei porquê, mas isso tem me incomodado. Por mais que eu ainda esteja furioso, não quero saber que ele a está maltratando, e definitivamente, não quero que meu filho viva em um ambiente inseguro. Não contei a ela nada do que a irmã dela me disse. Eles provavelmente não vão durar, mas, no momento, há uma chance real de que meu recém-nascido vá morar na casa dele. Me mata pensar nisso. É quase destruidor para a alma se eu refletir demais. Ela diz que está bem, que ele genuinamente a ama, é ótimo com crianças, e aceita que o bebê faz parte do pacote. Ela insiste que não é estranho porque ela não estava grávida quando começaram. Perguntei por que ela fez isso, por que deixou algo começar entre eles. Ela disse que não sabe, entrou no modo, não quero falar sobre isso, e foi embora logo depois. Comportamento típico dela, em fugir. No geral, estou bem. Não fico mais sentado deprimido bebendo uma garrafa de uísque toda noite, quer dizer, ocasionalmente sim, mas na maior parte do tempo não. Estou me acostumando com o meu novo normal, embora tudo vá mudar de novo muito em breve. Informações adicionais, já existe um rascunho de plano de custódia, mas o tribunal não aprova nada até o bebê nascer. No momento, ela está de acordo, mas há tempo de sobra para ela mudar de ideia, ou para ele convencê-la a mudar. Ela planeja amamentar, mas concordou em retirar o leite para que o bebê possa tomar na mamadeira quando não estiver com ela. Tudo que lhe diz que um bebê precisa passar tempo com ambos os pais frequentemente, e o ideal é que cada pai alimente, troque e dê banho durante seu tempo. Até agora, ela concorda com tudo isso e não indicou que quer restringir meu tempo com a criança. Espero que ela cumpra a palavra, se não cumprir, lutarei por meios legais. A atualização 8. Eu sou pai. Eu tenho uma bebê. Uma menininha. Ela nasceu ontem às 23h57, 2 semanas antes do previsto. Como já havia acontecido antes, minha ex-esposa estava sentindo algumas dores intermitentes, e o amante saiu para trabalhar ontem de manhã. Ela trabalha em casa às segundas-feiras. Por volta das 8h30, ela me disse que estava tendo contrações com 17 minutos de intervalo. A mesma coisa tinha acontecido pouco tempo atrás, mas à noite as dores pararam. Eu estava no trabalho, então disse a ela para me manter informado. Um pouco mais tarde, ela disse que o intervalo era de 15 minutos, e que havia outros sinais de que o parto poderia estar realmente começando. Perguntei se ela precisava de alguém lá com ela. Ela disse que queria que eu fosse. Eu nem tive a intenção de me voluntariar, mas ela estava com medo. Eu nem perguntei por que ela não ligou para ele. Saí do trabalho e fui até a casa dele. Desconfortável não começa a descrever a sensação, mas obviamente havia coisas mais importantes acontecendo. Ele não estava lá. Ela sequer entrou em contato com ele. Ela disse que só queria que estivéssemos eu e ela ali. Nas palavras dela, ele ainda não a tinha visto urinar ou evacuar involuntariamente, mas como eu já tinha presenciado tudo isso antes, ela se sentia mais confortável comigo presente. Tentei ser o mais gentil e prestativo possível. Deixei de lado toda a questão da traição, do nosso casamento e de tudo mais por um breve momento. Eu não sabia bem qual era o meu propósito ali, mas acho que ela só precisava de alguém para não se sentir sozinha. Ela passou a maior parte do tempo fazendo alongamentos, rotinas de yoga para o parto, e pulando em uma daquelas bolas de exercício enormes. Eu, na maior parte do tempo, fiquei girando os polegares e observando os pertences dele pela casa. Eu estava cronometrando as contrações. Elas eram consistentes e estavam ficando mais próximas, então achei que realmente ia acontecer. Ainda não estava na hora de ir para o hospital e estava chegando o momento de ele voltar para casa.
Eu estava planejando como lidaria com isso quando ela me chamou no banheiro para perguntar se eu achava que a bolsa dela tinha estourado. Não foi como nos filmes, com aquele jato enorme de água. Então ele chegou e eu estava lá. Ele entrou em casa e a primeira coisa que perguntou foi: "O que você está fazendo aqui?" Acho que ele pensou que algo diferente estava acontecendo. "Não, você apenas saiu para trabalhar, e a deixou sozinha quando ela estava com medo." Ele disse que já estava em casa e que ficaria com ela até a hora de ir para o hospital. Ele colocou a mão no meu ombro e disse algo como: "Valeu, amigão, eu assumo daqui, e a gente te liga quando estivermos a caminho do hospital." Ele me chamou de amigão. Eu respondi que ele não era p*** do amigo dele e mandei ele se fuder. Eu percebi que ela queria que eu fosse embora. Não sei se ela queria que eu saísse tanto quanto precisava que a tensão entre nós dois parasse durante o trabalho de parto, e eu entendi isso. Era a casa dele, o que eu deveria fazer? Saí e rezei para que eles realmente me ligassem, em vez de me avisarem só no dia seguinte que minha filha tinha nascido. Ela me mandou mensagem algumas horas depois dizendo que o médico mandou ir para o hospital. Naquele momento, eu ainda não sabia se ficaria esperando do lado de fora, ou que ele decidiria que seria melhor para sua parente esposa e filho. Mas me permitiram entrar na sala. Eu não forcei minha entrada, ela disse que queria que eu estivesse lá. Ele também estava. Foi, de longe, a experiência mais constrangedora da minha vida. A única razão pela qual consegui suportar foi porque ela queria minha presença, e eu não queria perder a chance de ver minha filha nascer e de segurá-la antes dele. Não imagino o que os médicos e enfermeiras pensaram. Foi humilhante. Para completar, o cara tentou policiar o que eu podia ver. Fui eu quem colocou o bebê ali, cara. Ele maldito ficou observando, e era como se aquela ainda fosse minha esposa, e é minha filha. Escolhi manter a dignidade e o ignorei o tempo todo. Eu estava lá para fazer o que ela pedisse. Meu foco não era ele, mas em qualquer outro cenário, acho que não teria conseguido me segurar. A bebê veio voando. Nas palavras das enfermeiras, o parto foi muito rápido. Ela teve lacerações sérias porque a bebê saiu rápido demais. A menina é minúscula, com pouco menos de 3 kg e 45 cm, mas perfeitamente saudável. Fui para casa descansar um pouco, embora não tenha conseguido relaxar. Voltei hoje, e claro, ele estava lá. Surpreendentemente, ele disse que nos daria um tempo sozinhos com a bebê. Não sei se ela tinha pedido isso antes, não perguntei. Ele até trouxe comida para todos nós quando voltou algumas horas depois. Cheguei a pensar se a minha estaria envenenada, mas tentei ser educado. Ele ainda não foi embora, então me pergunto quanto tempo ele ficará por perto. Não posso me permitir fazer nada que a leve a tentar me afastar da minha filha agora. Não quero que eles dificultem as coisas para mim. Prefiro não compartilhar o nome dela publicamente, mas posso confirmar que é o nome que escolhemos para uma filha anos atrás. Ele não teve voz na escolha e não disse nada sobre o nome. No entanto, me mata vê-lo segurando-a. Acabei indo embora porque era demais ficar ali fingindo estar naquela situação bizarra de 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Eu sei que terei meu tempo com ela quando ele não estiver por perto. Ele já está postando fotos nas redes sociais dele. Não sei como vou lidar com isso, mas vou descobrir. Só preciso encontrar uma maneira de ser a pessoa mais madura, porque não deixarei que ele ou o relacionamento deles me desanimem de ser o pai da minha filha. Agora entendo perfeitamente o que é fazer qualquer coisa pelos filhos, e se isso significar fingir que me dou bem com ele, eu farei. A atualização 9. Muitas pessoas pediram uma atualização sobre a minha situação, mas tenho estado bastante ocupado. Tenho a bebê, além de uma semana repleta de problemas intermináveis e irritantes, totalmente não relacionados a isso. Sabe aquele livro, Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Nada Bom e Muito Ruim? Essa tem sido a minha semana, mas nem vou entrar em detalhes, além de dizer que nem consigo ficar na minha própria casa agora devido a um buraco gigante na parede. Passei o dia lidando com seguros e empreiteiros, e eles acabaram atingindo um cano de água. Ainda estou em licença paternidade e passo tempo com minha filha regularmente. Temos um cronograma definido para quando ela vem ficar comigo, então tenho passado menos tempo na casa dele. Às vezes, minha esposa precisa de ajuda durante o dia, seja para conseguir tomar um banho ou tirar uma soneca, então eu passo por lá para ajudá-la. Na verdade, só quero aproveitar qualquer oportunidade para estar com minha bebê e criar laços com ela. Além disso, a amamentação não está funcionando muito bem. Ela ainda não está produzindo leite suficiente, e sei que está chateada com isso, mas, de certa forma, facilita as coisas para mim. Pelo menos ela tem ajuda quando a bebê está com ela, supostamente ele ajuda, levanta à noite, etc. Eu estou por conta própria, e não vou mentir dizendo que é um passeio no parque, mas acho que estou pegando o jeito. Outro dia, ela me ligou pedindo para eu ir até lá. Disse que estava à beira de um colapso mental. Já ouvi essa frase dela muitas vezes, inclusive quando ela me traía sem eu saber, e geralmente estava relacionada ao trabalho dela. Cheguei lá e ela dizia que não consegue dar conta de ser mãe, não aguenta a vida, não consegue funcionar. Ela estava chorando. Desta vez, ela não podia fugir para a academia, ela iria se pudesse, mas ainda não tem permissão médica para se exercitar. Ela não quer conversar com ninguém, nem procurar ajuda profissional.
Alguns dias ela parece bem melhor que outros, mas ela é apenas uma pessoa que se sobrecarrega facilmente. Tudo a deixa sufocada. Às vezes, nós temos, ouso dizer, bons momentos juntos. O máximo que ela pode fazer de atividade física agora é caminhar. Levamos a bebê em sua caminhada mais longa até agora, e fomos da casa dele até a minha casa. Tudo correu bem durante o passeio, ela estava de bom humor, estávamos brincando. Mas então, ela ficou muito triste depois de passar um tempo na minha casa, nossa antiga casa compartilhada. Ela finalmente admitiu que não é assim que as coisas deveriam ser, criando nossa filha entre duas casas. Ela disse que a minha casa é o verdadeiro lar da nossa filha, e que ela deveria ter apenas um lar. Então começou a soluçar dizendo que não tem mais uma casa. Minha casa não é mais o lar dela, a casa do namorado marombeiro não é o lar dela, e ela está essencialmente sem teto, e não pertence a lugar nenhum. Ela admitiu que estragou tudo, que fez merda, e que não quer compartilhar a custódia ou ver a filha apenas metade do tempo. Ela disse que só quer voltar para casa, mas que ama ele e acha que ele ama ela e nossa filha, e não quer machucá-lo depois de ele ter feito tudo isso por ela. Eu disse, e daí? O que ela quer para a filha dela deveria ser mais importante do que os sentimentos dele. Se ele não consegue aceitar o fato de que a mulher casada e grávida com quem ele estava dormindo, quer que a filha cresça em um único lar com o pai biológico, ele que se dane. Ele que se dane de qualquer jeito. Se ela não consegue dizer isso a ele e quer que eu diga, eu direi. Ela acha que não consegue. Eu disse que esse é o maior problema dela, comunicação e honestidade. Apenas diga a verdade às pessoas e pare de ser covarde sobre como você realmente se sente. A questão é que tenho tolerado ele ultimamente. Não gosto dele, mas o tolero. Não vou sair com ele. Nunca. Sei que só loucura vindo de mim, mas acho que ele está genuinamente investido nisso. Ainda assim, não deveria ter dormido com a minha esposa. Isso não o absolve de nada. Ele voltou a ser excessivamente gentil comigo, sugerindo que saíssemos, que tentássemos ser amigos. Ele é alegre o tempo todo, o que é um pouco perturbador, mas acho que ele é apenas uma dessas pessoas, e talvez seja isso que ela goste nele. Eu não sou assim, nunca serei. Enfim, ela e eu acabamos entrando em uma discussão, começou como uma conversa, virou discussão e depois voltou a ser uma conversa, tudo sobre o que não gostamos um no outro e no nosso relacionamento. No fim, ambos conseguimos dizer o que precisamos da outra pessoa. Ela está apenas sobrecarregada demais agora, e não consegue fazer nenhuma mudança. Ela não consegue lidar com a tentativa de mudar nada agora, e isso lhe causa muita ansiedade. Então, não sei. Estamos em um impasse no momento. E com essas coisas da casa, tenho estado extra estressado, e nada agradável de lidar. Underline. Vocês viram isso? Vários underlines novamente no vídeo. Isso não é um erro. É uma cena de crime. O culpado? O estagiário, que é pai de família com 2 filhos pequenos e um terceiro a caminho. O mesmo que eu havia dado uma segunda chance na empresa. Infelizmente, na natureza do YouTube, esse erro costuma ser motivo de demissão por justa causa. Eu já estava assinando a carta de demissão, mas ele chorou, implorou e jurou que não irá errar mais. Mas eu decidi deixar vocês decidirem. Se você deixar o like no vídeo, o estagiário manterá o emprego. Se comentar, ele será promovido. Se não fizer nada, bom, sinto muito, estagiário. Vamos continuar com a história. Atualização 10. Minha esposa voltou para casa por enquanto. Este mês continua sendo o mais estranho que já vivenciei. Os reparos na minha casa foram feitos, e felizmente, estou de volta ao meu lar. Eu só consigo aguentar algumas noites sob o teto dos meus pais. Recentemente, eu saí com outra mulher e acabamos dormindo juntos. Saímos em um encontro e acho que ambos só queríamos ter relações sexuais para dizer que finalmente havíamos superado nossos ex-cônjuges. Ela é a ex-mulher de um amigo meu. Hoje somos amigos mais próximos do que eu e o ex-marido dela. Várias pessoas sugeriram que deveríamos namorar, pois nos damos muito bem, e parecemos um par ideal superficialmente, mas foi estranho demais para nós dois. Ela é atraente, sociável, e foi incrivelmente gentil comigo durante todo esse calvário, mas não consigo vê-la como mais do que uma amiga. Eu vim evitando intencionalmente dormir com qualquer outra pessoa. Não estava com ninguém desde a última vez que estive com minha esposa, o que parece ter sido há uma eternidade. Por muito tempo, não tive interesse em outras mulheres. Depois, isso se transformou em uma forma de me sentir moralmente superior a ela. Eu ia aguentar e não buscar nada até que estivéssemos divorciados. É algo inútil e infantil, uma maneira boba de me sentir melhor, e poder dizer que nunca traí. Mas ainda não sinto que traí, o casamento não existe mais. Poucas horas após isso acontecer, comecei a receber mensagens da minha esposa dizendo que decidiu que quer voltar para casa. É como se ela tivesse algum tipo de sexto sentido. Ela dizia que estava pronta e perguntou se eu a ajudaria. Liguei para ela e disse que não a queria de volta em um relacionamento. Ela não pode simplesmente decidir que é isso que vai acontecer.
Ela então mudou o discurso para: "Ah, eu sei, só quis dizer me mudar de volta para casa." Eu disse que não acreditava nela, e sentia que estava sendo feito de bobo novamente. Ela afirmou que nossa conversa no outro dia foi muito boa, e que sentia que estávamos em um lugar onde poderíamos realmente trabalhar para consertar tudo, mas que, até lá, ela poderia morar em outro quarto. Ela disse que falava sério, e que quer nossa filha em um único lar. Sinto-me muito confuso sobre tudo, mas, no fim das contas, quero minha filha morando na minha casa 24 horas por dia, e não quero outro homem ajudando a criá-la, então mordi a isca. Hoje apareci na casa dele para ajudá-la a mudar algumas coisas, mas antecipei que chegaria lá e ela teria mudado de ideia, ou nem estaria planejando sair, apenas esperando para me ver fazer mais alguns truques por ela. Eles estavam discutindo quando cheguei. O bebê estava chorando, ela estava chorando, e correndo para empacotar coisas em sacolas, e ele ia atrás dela implorando para que ficasse, oferecendo qualquer coisa para ela não ir. Ele me acusou de que isso era ideia minha. Talvez fosse, não sei. Não me importo com o que ele pensa. Ficou óbvio que ela tinha acabado de dar a notícia pouco antes de eu chegar. Ela dizia repetidamente que só que era filha criada em um único lar, que a casa dele não era realmente o lar delas, e que sentia muito por fazer isso com ele depois de tudo, mas que precisava dar à nossa filha um lar com um pai verdadeiro. Voltamos para a minha casa, e ela está, obviamente, um desastre emocional. Não tenho quarto preparado para ela. Nem 15 minutos depois, ele aparece na porta da frente. Ela não quis falar com ele. Ele não desistia, e eventualmente, estava na varanda dizendo coisas em voz alta como: "Não era isso que você estava dizendo quando me deu prazer oral ontem à noite." Nesse ponto, após ter certeza de que nossos vizinhos já estavam aproveitando essa cena embaraçosa por tempo suficiente, eu disse a ele que, se não saísse, eu chamaria a polícia. Fui lá fora e tentei acalmá-lo, quero dizer, eu tive que simpatizar com ele. Ela foge, é o que ela faz. Posso ter dito algumas outras coisas a meu favor para fazê-lo perceber que ele não quer estar envolvido nessa bagunça que é a minha esposa. Não acho que ele desistirá tão fácil. Soa terrível, mas, assim que ela estava na minha casa, me peguei desejando que ela fosse embora com ele. Eu sei que queria que ela voltasse, e digo a mim mesmo que era principalmente por causa da bebê, mas agora me pergunto em que diabos me meti. Ela disse: "Eu não fiz aquilo com ele ontem à noite. Não faço nada com ele desde que ela nasceu. Só tenho pensado em você." Eu respondi: "Sei, você espera que eu acredite? Mesmo que seja verdade, o que no mundo faz você pensar que eu acreditaria em qualquer coisa que você diz?" Então, por puro rancor, contei a ela que dormi com outra pessoa. Sei que só contei para feri-la, e me sinto mal por isso agora. Ela imediatamente exigiu saber quem era. Eu disse que não era da conta dela. Ela alegou que era da conta dela, sim, porque ainda somos casados. Não, eu não vou contar. Então, agora estamos coexistindo de forma desajeitada. Não tenho muita fé de que ela vá ficar aqui. Acho que estará de volta na casa dele em uma semana. Eu disse a ela que ele não é permitido aqui, não tem nada que fazer nesta casa. E se vamos criar nossa filha na mesma casa, juntos, ela não pode simplesmente fugir para a casa dele para ficar com ele quando tiver vontade, não vai funcionar assim. Ela diz que sabe, que quer que eu queira estar com ela novamente, e que vai me provar que pode ser uma boa parceira. Ela tentou me beijar e eu a rejeitei. Ela está chateada, e agora está tirando um cochilo. Sinto que me enfiei em um buraco muito profundo agora. A atualização 11. Mais uma atualização deste fracote sem bolas. Eu não tenho exatamente uma novidade, mas estou fazendo este post principalmente porque recebi uma tonelada de comentários no anterior e ele ficou grande demais para acompanhar. Quando recebo uma notificação de que alguém respondeu, eu clico e deveria ser levado direto ao comentário, mas não funciona. Tenho que rolar por 800 comentários e não tenho tempo para isso. Escolho não responder a alguns comentários por opção. Eu entendo, muita gente acha que sou um capacho, e que preciso criar coragem. O que posso dizer? Podemos trocar de lugar e você me conta como é fácil navegar por isso, aí conversamos. Eu planejei me divorciar dela. Os papéis estão prontos. Admito que travei na hora de entregar a intimação. Não consigo colocar em palavras o porquê. O advogado queria fazer isso no dia 29 de julho, e eu disse que precisava de mais tempo. Sinto vergonha da minha hesitação. Mas esta é a minha vida, e é muito fácil para espectadores totalmente desenvolvidos defenderem o divórcio e coisas irreais, como conseguir a guarda exclusiva da minha filha. Se eu precisasse assumir a guarda total, pode apostar que eu assumiria. Minha esposa não é louca. Eu entendo que todos vocês têm uma percepção péssima dela. Fui eu quem criou essa imagem, ou melhor, eu apenas compartilhei a verdade sobre as ações dela, então ela mesma criou essa imagem. Tudo que quem lê meus posts sabe sobre ela é o lado ruim. Ela tem qualidades, e acredite, eu me proibi de lembrar ou reconhecer qualquer uma delas por muito tempo. Ela fez coisas horríveis, dolorosas, e incrivelmente egoístas. Ela é uma pessoa emocional, altamente estressada e ansiosa, que tende a viver ao sabor de suas emoções. Não estou dizendo que não seja cansativo e frustrante na maior parte do tempo, mas estou dizendo que ela não é louca. Ela não é um perigo imediato para a segurança da bebê.
Ela não está fazendo nada que leve um tribunal a me dar a guarda total. Acho que ela está no melhor lugar possível para criar um ser humano? Não. Quer dizer, nem eu estou, mas ela tem muito trabalho a fazer, e eu sei disso. Não planejávamos ter um bebê quando ela engravidou. Eu não teria concebido um filho propositalmente naquela época porque ela já estava uma bagunça antes de descobrir a gravidez. Mas há uma diferença entre isso e ser legitimamente instável ao ponto de não conseguir atender às necessidades básicas de um filho. Ela está fazendo isso. Na verdade, ela parece menos perdida e ansiosa do que estava há um ano, quando tinha colapsos semanais. Ela também é dona da nossa casa junto comigo. Claro, eu sempre paguei a hipoteca, mas a justiça não se importa com quem pagou quando a casa está no nome dos dois. Eu não posso simplesmente expulsá-la. Tínhamos planejado vender a casa e dividir o lucro, parecia a solução mais rápida e fácil. Admito que tenho desfrutado de alguns momentos de normalidade. Tudo bem se quiserem dizer que estou varrendo a sujeira para baixo do tapete. E estou cansado demais. Cansado de sentir raiva, de estar triste, cansado de todo o drama. Então, ter alguns dias onde a vida parece como era antes, menos complicada, e apenas sentar e fazer coisas mundanas juntos sem pensar nesse grande plano mestre de divórcio ou custódia, faz eu me sentir bem. Sinto que posso recuperar o fôlego por um segundo. Se quiserem me chamar de covarde por aproveitar esses momentos que sempre sonhei que teríamos com o nosso primeiro filho, que seja. Ainda há momentos em que me sinto incomodado. Eu comecei a gostar de morar sozinho, e às vezes sinto que ela invade meu espaço, mas estou lidando com isso da melhor forma possível. Ainda há coisas que amo nela. Há coisas que agora odeio. Odeio o que ela fez. Acho que amo quem ela costumava ser, mas às vezes ela mostra vislumbres dessa pessoa e eu sinto falta dela. Admito que sinto muita falta da pessoa por quem me apaixonei. Estamos juntos desde que eu tinha 22 anos e ela 20. Quase toda a nossa vida adulta. Moramos juntos após apenas alguns meses. Vivemos a maioria das experiências de adultos juntos, boas e ruins. Moramos em apartamentos precários, atravessamos o país, compramos e vendemos casas, viajamos para muitos lugares, e criamos boas memórias, sobrevivemos à Covid, e aos cortes de cabelo horríveis que fizemos um no outro, enfrentamos perdas de emprego, acidentes de carro, sustos de saúde, brigas terríveis, e reconciliações ótimas. Basicamente, crescemos juntos. Bem, ela não cresceu. Ela tem muita dificuldade em agir como adulta. Éramos como melhores amigos, sempre juntos. Ela ainda exerce um poder sobre mim de certas formas, e de que adianta tentar negar isso? A atualização 12. Eu entrei com o pedido de divórcio. Obrigado a todos que entraram em contato para saber como eu estava. Muita coisa tem acontecido, a nova bebê é o mais óbvio, claro, mas a vida tem sido uma situação de nada acontece por acaso, ultimamente. No fim das contas, eu estou bem. Eu entrei com o pedido de divórcio. Ela já foi notificada. Não foi por causa de nada novo que ela tenha feito, e que eu ainda não tenha compartilhado aqui, e eu apenas fiquei pensando nisso praticamente a cada segundo durante 2 semanas, e finalmente, decidi que não conseguia mais viver assim, constantemente questionando se deveria ou não fazer isso. Então, arranquei o curativo, e mandei o advogado seguir em frente, a papelada já estava pronta, só esperando o meu ok. Sinto-me aliviado. Acho que estava sentindo mais estresse apenas por pesar constantemente o que deveria ou não fazer. Agora que tomei uma decisão, me sinto melhor. Quanto mais ficamos juntos aqui em casa, mais percebo que não é isso que eu quero, e que não consigo estar com ela de nenhuma forma romântica ou comprometida novamente. Espero que possamos ser amigos, e não apenas co-pais que só se comunicam sobre a filha quando necessário. Na verdade, estou gostando da companhia dela agora, na maior parte do tempo, gosto de fazer coisas platônicas juntos. Mas a ideia de qualquer coisa além disso não me atrai. Eu a amo como a pessoa com quem eu costumava ser casado, e a respeito como mãe dos meus filhos, mas não a amo da mesma forma que antes, e não acho que jamais conseguirei superar tudo o que ela fez. Não quero estar em um relacionamento onde eu viva cheio de ressentimento e desconfiança pelo resto da minha vida. Além disso, quanto mais tempo ela passava aqui, mais eu era lembrado de outros problemas no nosso relacionamento que eu acho que conseguia ignorar antes da traição vir à tona. Tive que pesar muito entre ficarmos juntos e tentar aconselhamento e terapia, se ela concordasse, o que nunca concordou. Terapia para tentar recuperar os sentimentos por ela, e manter a família sob o mesmo teto, versus dividir o tempo com minha filha, vê-la apenas parte do tempo, e quase certamente, ter outra figura paterna na vida dela, se não fosse o amante, seria outro alguém. A ficha caiu de verdade depois que ela teve o check-up de 6 semanas pós-parto, e foi liberada para ter relações sexuais. Ela queria que tivéssemos relações, mas eu não quis de jeito nenhum. Ela ficou chateada, magoada. Ela ainda não tem ideia da profundidade da ferida que me causou. Antes disso, o amante dela fez outra aparição na nossa casa. Desta vez ele estava calmo. Ele pediu para conversar, e ela me disse que precisava falar com ele, mas pediu para que eu não saísse de casa. Então fui para outro cômodo, e sim, ouvi a conversa inteira. O resumo foi basicamente que ele a queria de volta e que a ama.
Ela disse a ele que ele é um ótimo cara, mas que eles nunca deveriam ter ficado juntos, que ela precisa estar com a família dela, eu e nossa filha, e que sentia muito por envolvê-la nessa bagunça. Disse que, se não fosse por mim e pela bebê, ela estaria com ele, mas que precisava nos escolher. Ela ainda está morando aqui. Tivemos uma briga enorme ontem à noite. Ela jogou água em mim, entrou no carro e saiu, vestindo apenas camiseta e calcinha, sem sapatos. O mesmo comportamento de sempre, fugir. Ali tive a certeza de que tomei a decisão certa. É claro que eu me divorciar dela não muda o comportamento dela, ela provavelmente agirá assim com qualquer pessoa com quem estiver. E nesses casos, eu não estarei lá para proteger minha filha e tirá-la da situação. Ontem tive que dizer à minha esposa para se acalmar pelo bem da nossa filha, para não se comportar daquela forma perto dela. Sei que as crianças são afetadas por essas coisas mesmo que não sejam testemunhas diretas. A ideia de simplesmente não estar lá, e não saber com quem ela pode se envolver a seguir me apavora. Por enquanto, ela continua morando aqui. E estou bem com isso. A maioria dos dias não é como ontem. Agora mesmo, ela está sentada na mesma sala que eu, trabalhando em algo, e tudo está em paz. Eu não posso obrigá-la a sair de qualquer maneira, já que legalmente a casa também é dela. Hoje ela estava mais calma e foi um dia aceitável. Na maior parte do tempo, temos uma boa rotina de cuidados com nossa filha. Este arranjo não durará para sempre, mas não tenho pressa para que ela saia. No fim, prefiro vender a casa e dividir o lucro, e foi o que coloquei na papelada do divórcio. No entanto, podemos chegar a um acordo sobre a data para anunciar a casa. Não precisa ser semana que vem ou mês que vem. Já comecei a procurar novos lugares para morar, mas não sinto necessidade de pressa. Estou cansado de ter tanta coisa acontecendo, tanto peso para carregar e me preocupar. Só queria relaxar por um maldito segundo. Com o estresse que venho sentindo, minha pressão arterial deve estar nas alturas. A atualização 13. As postagens da minha esposa. Minha esposa encontrou meus posts. Ela comentou na minha publicação mais recente, mas eu deletei os comentários e a bloqueei. Ela também fez um post no subreddit True of My Chest. Obrigado a todos que me enviaram mensagens para me alertar sobre isso. Ela já havia me confrontado sobre o assunto na vida real. Acho que ela ficou decepcionada por eu não ter discutido com ela aqui, então ela veio até mim, mandou eu me e começou a gritar, quem faz uma coisa dessas, repetidamente na minha cara. Ela também está postando mentiras sobre mim, incluindo histórias de que eu que soquei buracos nas paredes da nossa casa, que tenho problemas com bebida, e que a agredi fisicamente. Nada disso é verdade. Ela passou este fim de semana implorando para que eu reconsidere o divórcio, e tentando me convencer de qualquer maneira que pode. Eu não cedi. Comecei a ignorá-la de certa forma, e ela não suporta ser ignorada. Então, agora ela está aqui postando mentiras, e várias pessoas estão me mandando mensagens perguntando se algo disso é verdade. Eu nunca machuquei minha esposa fisicamente, nunca soquei buracos em paredes, e nunca tive problemas com bebida. Embora eu estivesse bebendo mais do que o normal logo após descobrir a traição e ela se mudar para a casa do amante, eu não tive um problema e não fui Se ela quiser me acusar dessas coisas, que o faça no tribunal e eles que investiguem. Não encontrarão evidências de paredes remendadas, nem ninguém na minha vida que possa atestar que sou alcoólatra. Ela tem uma obsessão com essa ideia de eu ser alcoólatra, o que vem de um histórico desse tipo de problema na casa onde ela cresceu. Ela rotineiramente chegava do trabalho, me acusava de estar bebendo, e revirava nossa casa procurando por supostas bebidas escondidas. Adivinhem? Ela nunca encontrou nada. Ela chegou a comprar um bafômetro, e tentou me forçar a soprar nele várias vezes ao dia. Isso é um trauma que ela carrega. Eu não fui um marido perfeito. Poderia ter feito muitas coisas melhor ou de forma diferente. Nós discutíamos. Eu gritava às vezes. Também fiquei fora de casa por longos períodos quando ela precisava de mim, e não levei isso a sério. Posso ser acusado de ser insensível ou frio às vezes, e ela provavelmente não estaria errada sobre isso. Mas as coisas que ela está dizendo aqui não são verdadeiras de forma alguma. Por favor, não deem atenção a ela aqui. Atualização 14. Estou bem, sem muitas novidades. Muitas pessoas entraram em contato comigo para garantir que estou bem. Eu estou bem, a bebê está bem e até minha esposa está bem. Quer dizer, bem é relativo. O que quero dizer é que estamos todos seguros e vivos, apesar das postagens que minha esposa continua fazendo. Ela se mudou de volta para a casa do amante. Cheguei do trabalho e todas as coisas dela tinham sumido. Ele finalmente decidiu aceitá-la de volta. Ele não ia fazer isso inicialmente, e estava tentando convencê-la a deixá-lo ajudá-la a encontrar um apartamento, mas ela não consegue ficar sozinha. Ela disse a ele que eu sou um bêbado, então acho que ele sentiu que não tinha escolha a não ser salvá-la de mim. Ei, a única coisa boa nisso tudo é que ele não está mais agindo como se fosse meu amigão, tentando ser meu amigo. Tenho certeza de que agora eles estão lendo qualquer coisa nova que eu poste aqui, mas não há nada que eu vá dizer que eles possam usar contra mim. Tudo isso é muito deprimente, e às vezes, você só tem que rir de tudo para não chorar.
Não há muito o que compartilhar agora, mas tenho certeza de que, em algum momento no futuro, poderei compartilhar muito mais. A atualização 15. Minha futura ex-esposa levou nossa filha para fora do estado. Minha futura ex-esposa levou nossa filha de volta para onde a família dela mora. A família dela veio até aqui para conhecer a bebê pela primeira vez, e isso já estava planejado desde quando ainda morávamos juntos. Honestamente, fiquei bastante aliviado por eles não ficarem mais hospedados comigo ou conosco. Desde que se mudou de volta para a casa do marombeiro, ela tem dificultado muito o meu acesso à minha filha. Não comparece nos horários combinados para a troca, coisas desse tipo. Ele também parou com o teatro de bom moço. Ela contou todo tipo de mentira para ele, semelhantes ao que tem postado aqui no Reddit, coisas sobre eu tê-la e por aí vai. Não tenho dúvidas de que ela também contou essas coisas para a família dela. Ela postou que sabia que eu seria um bom pai, mas supostamente, eu era e a estuprar. Essas coisas não batem. Eles vieram visitar e eu não os vi em momento algum. A desculpa dela para tentar me impedir de ver minha filha naquela ocasião foi que a família dela estava aqui para passar um tempo com elas, e que eu deveria permitir que eles tivessem o tempo integral, já que a visita seria curta. Sinto muito, mas eu ainda mereço ver minha filha, independentemente de parentes dela estarem na cidade. Ela cometeu o erro de postar algo nas redes sociais que alguém que ambos conhecemos viu, eu não consigo mais ver as redes dela. Informei meu advogado imediatamente. Temos um caso de custódia pendente agora, e é ilegal ela levar nossa filha para fora do estado sem a permissão do juiz, a qual ela não tem. Ela deveria ter voltado ao trabalho agora, mas aparentemente não planeja voltar. Entrei em contato com ela e ela insistiu que apenas foi para casa visitar, e para ter um pouco de paz de espírito. Ela jura que foi apenas uma visita. De qualquer forma, meu advogado entrou com um pedido de custódia de emergência, mas para sinalizar ao tribunal que eu não concordo com isso. Então, ela está literalmente voando de volta para cá enquanto falamos, ou deveria estar, mas não antes de me dizer o quanto me odeia e me mandar me várias vezes. Ela sabia que, enquanto nossos processos de divórcio e custódia estivessem em andamento, ela não tinha permissão para sair do estado com o bebê. Nenhum de nós tem. Sinceramente, não consigo acreditar que ela foi tão estúpida, mesmo depois de tudo o que fez. No fim das contas, isso só vai fazer com que ela fique mal vista perante o juiz, mas o comportamento dela está se tornando cada vez mais preocupante. Vou ter que lidar com isso para sempre. As pessoas dizem 18 anos, mas não termina aos 18. É exaustivo só de pensar em lidar com isso para sempre. A atualização 16. As coisas podem acabar ficando bem. A maré parece estar mudando em relação à minha ex-mulher e ao namorado dela. Ele é o parceiro da traição, o cúmplice idiota de academia dela, mas eu sei que preciso tentar criar hábitos melhores pelo bem da minha filha. Uma coisa com a qual estou comprometido é não falar mal da mãe dela, e possivelmente, desse cara na frente da minha filha, não importa como eu me sinta. Esse é o conselho mais consistente que quase todos que cresceram em famílias divorciadas me deram. Ela ainda não tem ideia do que as palavras significam, mas eu tinha desenvolvido o hábito de sempre usar palavras pesadas ao me referir aos dois, e ainda dou umas escorregadas às vezes, mas estou tentando. As coisas podem não estar mudando de curso completamente, mas tenho esperança de que a coparentalidade com eles possa não ser um inferno absoluto pelo resto da minha vida. Como você sabe, se tem acompanhado minha história, eu estava bem amargurado com o acordo de custódia durante as festas de fim de ano. Bem, as festas vieram e passaram muito rápido, e eu fiquei grato por me livrar delas. Na última quinta-feira, fui buscar minha filha para as minhas míseras 2 horas com ela naquela noite. Mesmo que sejam apenas 2 horas, eu sempre vou aproveitar essas 2 horas. Foi quando minha ex-mulher disse que tinha algo para me contar e começou a chorar imediatamente. O namorado dela não estava lá, já que normalmente ele ainda não tem chegado em casa quando vou buscar minha filha no caminho do trabalho. Ela me contou que nossa filha esteve no hospital na noite anterior. Por que diabos ninguém entrou em contato comigo? Ela disse que acabou não sendo nada sério, o braço da nossa filha estava fora do lugar, mas eles não sabiam disso quando a levaram. Sabe, fica muito repetitivo dizer minha filha a cada 2 frases, então vou me referir a ela pelo nome, M. Minha ex disse que M estava bem na primeira metade do dia na quarta-feira, mas depois que acordou de um cochilo, começou a chorar, gritar mesmo, não comia e nada a acalmava. Ela não estava com febre. Minha ex não conseguia descobrir o que estava errado, e pensou que talvez ela estivesse constipada, ela tem tido problemas com isso. Ela achou que talvez as roupas estivessem muito apertadas e a trocou. Isso durou horas, e quando ele chegou em casa e M continuou a gritar, ele disse que aquele não era o choro normal dela. Ele então a examinou inteira e percebeu que havia algo errado com o braço, então foram ao pronto-socorro, e felizmente, foi um conserto fácil. Então, minha ex-mulher estava chorando enquanto me contava isso, ela se sente uma mãe horrível, acha que provavelmente deslocou o braço dela sem querer e não percebeu, e por aí vai. Ela só achou que a menina estava irritada por algum motivo não sério, e se sentiu culpada por ele ter percebido na hora, enquanto ela, a própria mãe da criança, não conseguiu. Ela não parava de me pedir desculpas, dizendo que sentia muito por não saber, e que sentia muito por ter machucado M. Ela não teve a intenção, não sabe como ou quando aconteceu, mas se convenceu de que foi ela.
Eu fiquei furioso por não ter sido informado enquanto ela estava no hospital e antes de saberem o que havia de errado. Eu disse a ela que, de agora em diante, ela deve me avisar imediatamente se Amy for levada ao pronto-socorro por qualquer motivo. Eu a informaria, não importa o que estivesse acontecendo entre nós. Ela se desculpou e disse que sabe que deveria ter contado antes. Nós nos abraçamos, eu nem pensei no momento, mas nos abraçamos, e só depois que aconteceu eu percebi que, nós nos abraçamos e não foi nem um pouco estranho. Então, neste fim de semana, tive uma das experiências mais surreais que eu não esperava. Não era meu fim de semana com Amy, eu a tenho a cada 2 fins de semana, de sexta a domingo. Eu estava na loja e encontrei o namorado dela, e ele estava com Amy. Minha ex-mulher não estava lá. Eu nunca tinha imaginado esse cenário e não percebi que isso me atingiria como um soco no estômago, mas atingiu. Acho que porque qualquer outra pessoa pensaria que aquele era um pai com sua filha, mas aquela é a minha filha, não dele. Foi quase como uma experiência fora do corpo vê-lo em público, sozinho, com minha criança. Percebi então que, bem, ele passa mais tempo com ela do que eu. Quem sabe onde ele a leva? Provavelmente não é a primeira vez que ele a leva a algum lugar sem minha ex estar presente. E o que me matou foi que parecia completamente normal, ele fazendo todas as coisas de pai, os itens do bebê, a bolsa, as interações dele com ela. E isso doeu de verdade. Me senti como um estranho olhando para outra pessoa com seu próprio filho. Por mais que eu não quisesse, reconheci a presença dele. Eu só queria muito ver minha filha, e talvez fazer algum tipo de gesto machista bobo para garantir que qualquer pessoa por perto soubesse que eu fiz aquela criança e ela é minha, não dele. E embaraçoso, eu sei. Mas acabei agradecendo a ele por reconhecer que algo não estava certo com Amy e por levá-la ao hospital. Ele realmente se desculpou por não ter entrado em contato, e disse que eles apenas não queriam me preocupar até saberem se havia algo com que se preocupar. Então ele disse que sentia muito por muita coisa, e que não sabe no que acreditar sobre algumas coisas que minha ex-esposa diz, mas ele não acha que eu seja tão ruim, sabe que eu amo Amy, e que eu estava certo sobre o fato de que deveriam ter me contatado imediatamente. Acho que ele estava tentando ser genuíno, embora eu ainda veja aquele sorriso cínico, e sinta que é um vendedor experiente falando comigo sempre que ele abre a boca. Posso ter ido até meu carro, socado o painel e gritado alguns palavrões depois, mas sou uma obra em progresso. Quanto a Amy, além do seu pobre bracinho, ela está incrível. Ela já senta sozinha agora. Ela fica em posição de engatinhar, mas por enquanto só balança para frente e para trás. Eu sou competitivo e espero que ela engatinhe para mim primeiro. Espero ver todos os marcos dela primeiro, e sim, provavelmente vou manter uma contagem. Ela tem personalidade agora. Eu sempre achei que ela tivesse, mas agora ela realmente interage, e tem curiosidade sobre tudo. Ela fala um monte de gugu dadá e ama fazer barulhos. Quando as pessoas fazem barulhos bobos para ela, é provavelmente a coisa favorita dela no momento. É muito nova para palavras reais, mas sinto que ela sabe o que está tentando dizer. Estou apenas seguindo o conselho de trabalhar em mim mesmo agora, e não deixar minha ex-mulher e tudo o que aconteceu nos últimos 1 ano e meio me consumirem. Muita gente sugeriu que eu começasse a namorar de novo, mas preciso de um respiro. Minha ex não me fez perder o interesse em mulheres, não acho que toda mulher vá se revelar uma mentirosa e traidora. Não é que eu não queira estar com ninguém, eu só não quero nada sério agora. Mas, ao mesmo tempo, não estou a fim de sair com mulheres aleatórias. Não sou necessariamente contra isso, só não acho que seja o meu foco agora. Tive oportunidades e simplesmente não estava afim. Acho que é verdade que um homem com um bebê recebe atenção especial das mulheres. Uma mulher no trabalho foi implacável. Ela fazia comida para mim, comprava presentes para minha filha, se oferecia para ser babá. Sempre achei atraente, mas não era alguém que eu pretendia buscar. Ela é definitivamente gata, mas não faz o meu tipo. Um grupo do trabalho saiu uma noite, e ela começou a tentar segurar minha mão, me alisar, algo totalmente estranho. Sendo honesto, considerei dormir com ela apenas por dormir, seria fácil, mas decidi não fazer. Não acho que ela estivesse procurando apenas sexo, e neste momento, acho que é só isso que eu desejaria, para ser sincero. A ideia de dormir com mulheres e não ter mais obrigações com elas, apenas por enquanto, até que eu esteja pronto para um relacionamento real de novo, é atraente. Mas, por outro lado, agora que tenho uma filha, tenho muito mais dificuldade em racionalizar esse tipo de comportamento. Edição, por favor, desculpem a pletora de erros de digitação, já corrigi uns 20, mas tenho certeza de que há mais. Digitei isso muito rápido no trabalho, então há muitos erros de corretor automático. Atualização 17. Depois de ler todos os comentários aqui, eu basicamente não dormi nada anteontem. Comecei a me preocupar e a pesquisar. Eu estava com a Amy ontem e a despi completamente, verificando cada parte do corpo dela em busca de algo estranho. Nada. As anotações e todos os resultados dos exames realizados no pronto-socorro foram totalmente carregados no portal médico ontem de manhã. Apenas para garantir e ter uma cópia física, enviei uma solicitação por escrito ao hospital para obter o prontuário completo de tudo o que foi feito na visita dela. A única forma de conseguir isso é por meio de solicitação escrita. Enfim, foram feitos 2 raios-x. Foi uma subluxação parcial, o que significa um deslocamento parcial.
É claro que não consigo entender tudo o que dizem os relatórios oficiais do radiologista, mas pesquisei cada termo. As anotações do médico indicam uma subluxação leve. Quando pesquiso isso no Google, diz que, às vezes, o ombro pode parecer normal a olho nu, sem sinais óbvios, então talvez por isso ela não tenha percebido. Porque ele, o amante, percebeu, eu não sei, mas ele tem formação em fisiologia. Espero que seja por isso. É bom que seja por isso. O primeiro raio-x foi feito antes do ombro ser colocado de volta no lugar, e aquele relatório contém muitas palavras aterrorizantes, quase nenhuma das quais eu já tinha ouvido ou sabia o significado. Basicamente, não trabalhei nada ontem porque fiquei sentado por horas pesquisando essas coisas. As anotações também dizem, provável hipoplasia glenoide, com recomendação de acompanhamento com ortopedista e ressonância magnética. Ela não fez ressonância no pronto-socorro. Essencialmente, alguma parte do ombro dela é menor do que deveria ser, de acordo com o relatório, se entendi corretamente. Hipoplasia glenoide é uma condição congênita. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Se for o caso, ela pode estar propensa a problemas no ombro, e possivelmente até precisar de cirurgia. Então, estou em pânico agora. Claro que entrei em contato imediatamente com minha ex-esposa através do nosso aplicativo de coparentalidade, para que tudo fique registrado automaticamente para o tribunal ver. Por que ela não me contou nada disso? Primeiro, ela disse que o ombro estava deslocado. Para mim, isso significa que o ombro estava totalmente fora do lugar e apenas pendurado. Por que ela não foi mais específica? Além disso, por que não dizer que o radiologista e o médico do pronto-socorro informaram que poderíamos estar lidando com uma condição congênita séria que precisa de mais investigação? Perguntei a ela o que mais ela omitiu. Também perguntei diretamente se o conselho tutelar foi acionado. Ela disse que não, que ambos foram interrogados por cerca de 8 médicos e enfermeiras diferentes, além da assistente social do hospital, e ela admitiu a eles que ela, ex-esposa, deve ter feito o que quer que tenha causado isso, mas que honestamente não tinha ideia do que havia feito. Então, quando o relatório do radiologista saiu, o tom do médico mudou, e disseram a ela que ela poderia ter deslocado o braço da bebê ao trocar de roupa. Ela diz que foi quando aconteceu, a Amy acordou de um cochilo, minha ex-esposa a trocou, e tirou sua camisa de manga longa porque tinha esquentado. Ela começou a gritar logo depois disso. Ela não acordou do cochilo gritando. Perguntei por que ela não me contou nada disso. Ela respondeu, bem, você sabe como você fica. O que isso deveria significar? Portanto, irei à consulta de acompanhamento ortopédico, que é hoje. Também farei tudo o que puder para emendar nosso acordo de custódia para exigir que qualquer um de nós notifique o outro imediatamente se qualquer tipo de tratamento médico não rotineiro for buscado. Apenas uma daquelas coisas que não pensei em garantir que estivesse no papel até que realmente acontecesse. Absolutamente ridículo. Atualização 18. Atualização longa e entediante. Já faz um tempo desde que atualizei, e continuo recebendo mensagens quase diárias de preocupação sobre o ombro da minha filha e o que minha ex ou o namorado dela podem ter feito. Agradeço genuinamente a preocupação. Provavelmente é hora de compartilhar uma atualização, pois me sinto mal por haver pessoas rezando por mim, e até fazendo feitiços para mim e minha filha. Algumas dessas informações eu compartilhei em comentários no post anterior, mas parecem ter sido enterradas. Eu solicitei ao hospital o prontuário da minha filha referente à visita ao pronto-socorro. Já recebi os documentos. Não encontrei nada que minha ex-esposa estivesse escondendo, mas gosto da ideia de ter uma cópia física desses registros agora. Foram feitos 2 raios-x naquela ocasião. Foi uma subluxação parcial, o que significa um deslocamento parcial. As notas do médico indicam uma subluxação leve. Pesquisei no Google e descobri que, às vezes, o ombro pode parecer normal a olho nu, sem sinais óbvios, então talvez por isso ela não tenha percebido. Confirmei isso com um ortopedista pediátrico. Geralmente a amplitude de movimento é afetada, o que é perceptível, mas em um bebê de 6 meses com movimentos espasmódicos nos braços, isso pode passar batido à primeira vista. O braço dela não estaria necessariamente pendurado. Minha ex-esposa e eu fomos à consulta de acompanhamento com um especialista, que solicitou uma ressonância magnética. Já tivemos outra consulta depois disso. Ele a diagnosticou oficialmente com displasia ou hipoplasia glenoide. A cavidade glenoide é onde o ombro se encaixa. A dela é menor que o normal. Eu nunca tinha ouvido falar disso. É comumente associado a lesões durante o parto, mas não houve lesões óbvias no nascimento dela. Não é nada grave no sentido de risco de vida, mas é algo com que ela terá que lidar pelo resto da vida. Às vezes resolve espontaneamente, mas geralmente algum tipo de tratamento é necessário. O médico nos disse que isso pode passar anos sem diagnóstico, então temos sorte de isso ter acontecido agora, para que ela receba tratamento precoce e diminua as chances de cirurgia no futuro. Por enquanto, ela fará fisioterapia para fortalecer e estabilizar o ombro, além de usar uma tipóia especial. A instabilidade do ombro é um sintoma comum dessa condição, o que significa que o deslocamento acontece muito mais facilmente do que em um ombro comum. Temos que ser extremamente cuidadosos, pois há uma grande chance de acontecer de novo. O ortopedista acha que o cenário mais provável é que o braço tenha saído do lugar quando minha ex estava trocando a roupa dela, e passou o macacão pela cabeça. Ela não estava chorando antes, tirou um cochilo normal, e começou a gritar logo depois.
Não tenho como saber realmente o que causou o deslocamento, mas tenho a sensação de que ela está dizendo a verdade. Ela disse que não achou que o choro tivesse a ver com o ombro, porque não tinha feito nada que deslocaria um ombro normal, e isso sequer passou pela cabeça dela. Claro, ainda há problemas sobre como minha ex agiu a partir dali, mas agora está oficialmente documentado que ambos devemos informar o outro sobre qualquer cuidado médico imediatamente. Em uma nota positiva, Amy está crescendo cada dia mais. Ela já senta sozinha, está engatinhando um pouco, mas ainda parece insegura, e até pratica segurar a colher para comer, ainda sem coordenação e fazendo sujeira. A personalidade dela está começando a brilhar em suas expressões. Está sendo quase mais difícil compartilhá-la agora. Quanto mais ela se torna uma pessoa real e não apenas um bebê que dorme e come, mais sinto que estou perdendo coisas quando não estou com ela, mais me sinto como a terceira roda. Quando ela está com eles, é como se fossem uma família, e eu sei muito bem que ele provavelmente nunca corrige ninguém que assume que ele é o pai. E ela passa mais tempo com eles também. Sinto-me como pai extra. Sei que as pessoas dizem, quanto mais gente amar, melhor, mas, sendo sincero, talvez doesse menos se ele não estivesse envolvido e deixasse minha ex fazer tudo sozinha. Não tive problemas com ele nos últimos meses, e honestamente, às vezes prefiro uma interação breve com ele do que ter que falar com minha ex durante as trocas. Nem sinto mais raiva dele como antes, sinto principalmente da minha ex. Acho que minha raiva contra ela aumentou, uma raiva atrasada que finalmente me atingiu. Sou grato pelo aplicativo de paternidade e pelo caderno de anotações dela, para não ter que interagir muito com ela de outra forma. Isto nos leva ao fim desta história. O que essa mulher fez não foi apenas trair um marido, foi sistematicamente destruir um casamento inteiro, enquanto fingia que estava apaixonada e que não podia evitar. Vamos ser claros sobre a linha do tempo. Ela começou a frequentar a academia obsessivamente, conheceu esse homem, flertou deliberadamente, trocou mensagens por meses, tomou a decisão consciente de beijá-lo e depois dormiu com ele. Tudo isso enquanto voltava para casa todos os dias para o marido que a amava e confiava nela. Não foi um erro. Ela não escorregou e caiu na cama com outro homem. Foram centenas, talvez milhares de decisões conscientes, cada uma delas uma escolha de continuar traindo, continuar mentindo, continuar destruindo seu casamento. E depois, quando confrontada, ela não teve nem a decência de ser honesta. Ela minimizou, negou, só admitiu o que foi comprovado. Ela se recusou a fazer o teste de DNA porque estava envergonhada, como se sua vergonha fosse mais importante que a paz de espírito do homem que ela traiu. Ela se mudou para a casa do amante quando estava grávida, voltou quando quis, saiu de novo, tratando essas duas casas e esses dois homens como brinquedos, sem considerar o trauma emocional que estava causando. Essa é a mesma mulher que estava implorando para o autor reconsiderar o divórcio, que dizia amá-lo, no momento em que não conseguiu o que queria. Quando o autor se recusou a ser manipulado de volta para um relacionamento tóxico, ela tentou destruí-lo com falsas acusações para o mundo inteiro. Isso não é apenas imaturidade ou fuga, isso é maldade calculada. O autor merece reconhecimento por ter finalmente encontrado a força para se divorciar, mesmo quando o seu coração ainda estava preso àquela mulher. Não é fácil terminar um relacionamento de quase uma década. Mais importante ainda, ele está modelando para sua filha o que significa ter padrões e limites saudáveis. Quando sua filha crescer e fizer perguntas sobre por que os pais se divorciaram, ele poderá dizer honestamente que tentou, que ofereceu chances, mas que há limites para o que uma pessoa deve aceitar em um relacionamento. Ele está ensinando, através de ações, que traição tem consequências, que mentiras destroem relacionamentos e que você não deve sacrificar sua saúde mental e dignidade por ninguém. Essas são lições que a ajudarão a formar relacionamentos saudáveis no futuro. Além disso, ao se divorciar, ele se libertou para eventualmente encontrar um relacionamento saudável no futuro. Um exemplo positivo para sua filha de como parceiros devem se tratar mutuamente com respeito, honestidade e consideração. Moral da história: divorciar-se de alguém que traiu sua confiança e destruiu seu casamento não é desistência. É um ato de coragem e respeito próprio. Às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer por si mesmo e por seus filhos é reconhecer quando um relacionamento está além de reparos. Toda essa história, qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal: Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Jimmy Wolf, Alesi Santos Soares, Dero, Tego 071, Felipe Martin, Analiticando, Thay Azure, Teno Cueve, William Santos, Creepinezes, Deusimar Alves, Além da Imaginação, Samuel, Recap Mil Grau, Homo Louco,
Vitor Castro, Alex Oivani, Felipe Lima, Rodrigo Capellini, Oromar Ângelo, Robesteban, Leca 007. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui.